Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva do Yoga, essa série de conteúdos para aqueles professores que querem viver exclusivamente do yoga, que ainda não vivem, para aquelas pessoas que vivem do yoga, mas querem ganhar um pouco melhor, uma quantidade bacana, legal, para viver bem, com qualidade de vida, e aqueles que já estão bem, mas querem permanecer assim. E hoje, o episódio de hoje, aprimorar suas técnicas é essencial como professor de yoga. Então, eu estou aqui com 3 equipamentos, o meu computador que vai para o YouTube, no meu celular que vai para o Instagram, e aqui o meu outro computador, que tem um mapa mental para a gente seguir passo a passo. Bom, por que aprimorar as técnicas são importantes? Eu não falo aqui só de técnicas corporais, eu falo do yoga como um todo, de todas as técnicas, né? Eu, por exemplo, no meu curso, né, o pós-graduação em yoga, eu disponibilizo gratuitamente para aqueles que se inscrevem 6 meses da minha prática avançada. E o que tem nessa prática avançada? Asanas avançados? Não. Estou aqui com o meu chimarrão, né, para dar uma molhadinha na garganta, facilitar a voz. Meus pais eram gaúchos, sou filho de gaúcho, então herdei esse hábito. Na prática avançada, a gente faz técnicas corporais muito, muito simples, porque existe uma série de técnicas no yoga que não se dão por aí, porque são técnicas que geram uma energia muito forte. E se essas técnicas que geram energia muito forte for dado para iniciante, em aulas normais, convencionais, isso não vai dar um bom resultado, né? Alguns iniciantes vão se machucar. E aí, essas técnicas são dadas para grupo especial. Meu grupo é basicamente professores de yoga, né, esse grupo avançado, e alunos de yoga, mas muito antigos. Os alunos, para entrar nesse grupo, tem que ter pelo menos 5 anos de prática. E nesse grupo, a gente desenvolve as técnicas que não são desenvolvidas aí normalmente. E trabalhamos também em condições diferentes. Por exemplo, um pranayama, um exercício respiratório, feito por 5 minutos é um resultado, feito por 15 minutos é outro resultado, feito por 40 minutos é um resultado completamente diferente. Então, nesse grupo, a gente trabalha o desenvolvimento das técnicas avançadas. Porque o professor de yoga ele precisa se aprimorar. Precisa se aprimorar nas técnicas e em todas as técnicas. Então, o que é? O profissional precisa aperfeiçoar-se sempre, sempre. Profissional de yoga? Não, todos os profissionais. O que eu vejo um erro, mas muito comum, cometido por professores de yoga, é que eles começam a praticar, adoram, resolvem se tornar professor e aí param de praticar. Eles acham que dar aula e fazer aula junto com os alunos, que isso é prática. Claro que para o corpo, você fazer as técnicas junto com o aluno, né, aqueles professores que dão a aula fazendo com os alunos, para o corpo é bom, sim, é bom. Mas o aprofundamento é completamente diferente se você faz uma aula e se você dá uma aula. E esses professores aí, primeiro que já essa prática, eu não considero prática. Isso aí é praticar junto com os alunos, é trabalhar o corpo, trabalhar a respiração. Isso funciona bem. Mas os outros elementos, profundidade, concentração, despertamento do estado de consciência, esse aqui não cola. Né? Você precisa fazer a sua prática ou sozinho, né? Que aí você vai ter algumas vantagens, mas vai ter uma série de limitações, ou participar de grupos. Né? Então, esse professor, aos poucos ele vai murchando, aos poucos ele vai encolhendo, porque se ele não pratica com outras pessoas, se ele não aperfeiçoa, o que acontece? Ele vai caindo, e daqui a pouco ele é superado por outros professores que estudam, que se aperfeiçoam. Isso serve só para o yoga, isso serve para qualquer profissão. Qualquer profissão. Você tem contato com novas tecnologias. Só para dar um exemplo bem, mas bem bobo, chaveiro. Né? Até pouco tempo não existia chave
magnética. Hoje, vários prédios têm chave magnética. Eu estou falando de chaveiro, mas eu não sei. E se uma chave magnética trava, como é que faz para destravar? Eu não sei, mas o chaveiro tem que saber. Se ele faz chave, ele tem que se aperfeiçoar. Nem sei se precisa de chaveiro para destravar uma chave magnética, né? Quando o cara esquece a senha, perdeu a senha, aquela pessoa que tinha a senha não está lá no momento para abrir, eu não sei como é que faz. Mas só para dizer para você que as tecnologias ampliam, os novos conhecimentos ampliam em todas as áreas. E o yoga não é diferente. A técnica é a mesma, mas o desenvolvimento, a maneira de trabalhar, o jeito de fazer, as quantidades e o aprofundamento é contínuo. O que não é? O que não é ficar sempre na mesma. Tem professores que solidificam numa aula mais ou menos aquela aula e mais ou menos sempre pegam aquelas técnicas e solidificam ali. Qual a chance desse professor viver de yoga por muito tempo? Não é uma chance grande. Não é? Hoje, o professor de yoga ele precisa de desenvolvimento contínuo. Quais são os benefícios de você ficar com essa live comigo até o final? Só se aprimorando, você se torna cada vez mais autoridade, o que encanta os alunos e faz com que você receba indicações. Quer dizer, só se aperfeiçoando, você dará aulas melhores. Mas não só aulas melhores, você conseguirá resolver problemas que você não conseguia. Muitos professores, quando eu falo em resolver problema, nem entendem o que é isso. Porque, mas a minha profissão é dar aula de yoga. E eu brinco, né? Existe o professor de yoga que dá aulas de yoga e existe o profissional que ensina a filosofia do yoga. E é muito diferente, porque o professor que dá aula de yoga, ele não sabe trabalhar uma dor na lombar, ele não sabe trabalhar a ansiedade, ele não sabe trabalhar a agressividade, ele não sabe ensinar um aluno que não dorme bem, ele sabe dar aula de yoga. E esse aperfeiçoamento vem, né, do profissional que ensina filosofia de yoga, o filósofo, né, que ele não só dá aula, ele entende de ser humano. E aí, ao entender do ser humano e ao entender de problemas, ele começa a resolver. Isso é fácil? Não, isso é uma jornada, né? Você se torna cada vez melhor se você continuar se aperfeiçoando. Então, claro que daí você é bom, né? Quanto mais você estuda, quanto mais você ensina e estuda em conjunto e se aperfeiçoa, você pratica também para se desenvolver, melhor você se torna. As suas aulas melhoram, você resolve mais problemas, e aí o que acontece? Você recebe mais indicações. Né? Um dos grandes fatores que a nossa escola, nós estamos com agora que eu gravo esse vídeo, nós estamos com 22 anos em Campinas. A maior parte dos nossos alunos, um grande número, vem de indicações. Né? Às vezes, claro que é um conjunto, não é só indicação. Aí alguém indica, algum aluno, ex-aluno, indica a nossa escola. Aí o cara vai lá, dá uma olhadinha no nosso Instagram, dá uma olhadinha no Facebook, dá uma olhadinha no site. Quer dizer, as coisas são em conjunto. Aí ele vê, gosta e vem. Mas para isso, você precisa ser um profissional em constante evolução para cada vez mais resolver problemas mais complexos e uma amplitude maior de problemas, e aí sim você terá mais indicações. E isso é fundamental para você viver do yoga, porque o profissional de yoga, às vezes, o professor, ele pensa num espaço de tempo muito curto. Me formei, eu dou uma aula boa, e às vezes ele dá uma aula boa mesmo, aulas boas, e eu vi muitos professores que dão aulas boas não conseguirem permanecer no mercado de yoga, porque o professor que só dá aula boa hoje não vive mais, né? Ele precisa de outras ferramentas, ele precisa de outras habilidades, de outras qualificações, né? E aí, ele, tá bom, estou dando uma aula boa, esquece de se aperfeiçoar. De repente, ele percebe que a sala dele está vazia. Então, um exemplo aqui, né? Os meus professores de yoga aqui da escola, eles têm horário de prática. Por quê? E o horário de prática deles faz parte do trabalho. Porque um professor de yoga precisa praticar. E aí, os nossos professores têm horário de dar as aulas e têm horário de dar prática.
E eles fazem um número mínimo de práticas por semana de outros professores aqui da escola. Ah, eu pratico com o meu professor, um outro professor de um outro lugar. Tá bom, continue praticando com esse professor, mas aqui você vai praticar aqui na escola. Porque os professores de yoga da mesma escola, eles têm que ter uma sintonia, mesmo que deem aulas de yoga de métodos diferentes, não tem importância. Se eu faço uma aula, eu faço aula de outras metodologias, que não a que eu ensino. E isso é produtivo, porque você aprende com um professor de yoga de qualquer modalidade. E é muito instrutivo o professor de yoga fazer aula de outros professores de outras modalidades, porque ele entende, ele compreende outras coisas que às vezes não compreendeu na sua jornada até ali. Então, só para você ter uma ideia, o professor de yoga ele precisa ser coerente. E aí os meus professores de yoga, eles têm horário de prática, né? Bom, objeções, né? Você que é professor de yoga poderia dizer assim, bom, já faço as minhas práticas, não tenho tempo para praticar, treinar as técnicas. Bom, já faço as minhas práticas, isso que eu acabei de falar, né? Você precisa fazer suas práticas, sim, mas precisa aprender sempre com outros professores também. Claro, se você aprende com professores sêniores, experientes, é melhor. Então, são dois aprendizados do professor de yoga que são fundamentais. Um, ele evoluir na técnica de maneira geral, no asana, no pranayama, no yoga nidra, na meditação, quer dizer, ele evoluir, e ele evoluir na forma de dar aula. Forma de dar aula vai mudar a sua aula? Não, não vai mudar a sua aula, mas vai aprender a resolver problemas e a orientar os seus alunos a resolver problemas, né, para você ampliar o seu universo. Né? São coisas diferentes. Né? Muitos professores, bons praticantes, bons yogis, não têm muitos alunos. E às vezes precisam ir fazer outra coisa para sobreviver, fazer outra coisa. Você vê que coisa, né? Um cara que é um yogi, que pratica e que desenvolve, que avança, mas ele não sabe resolver os problemas dos outros. E aí ele acaba não podendo continuar como professor de yoga, porque são habilidades diferentes. E o professor de yoga precisa de ambas as habilidades, né? Então, se você já faz a sua prática, continue aprendendo, continue comigo, vá até o final. Não tenho tempo para praticar, treinar as técnicas. Você precisa arranjar tempo. O mercado, ele não é bonzinho. Se você não souber ensinar de maneira adequada, né, é só saber para você, né, o mercado não vai abrir espaço para você. Explique um jeito errado de executar esse tema. Praticar sozinho, sem orientação. A prática do professor sozinho é muito boa e necessária, mas só praticar sozinho é insuficiente. É insuficiente mesmo porque, eu quero dar um exemplo muito simples. Como você trata uma geração que tem, as gerações que têm mais de 40 anos? De um jeito. Eu estou chutando 40 anos, um número limite. Se você tratar uma pessoa com mais de 40 anos de um determinado jeito, ela vai entender, muitas coisas ela não vai entender como ofensivo. Agora, as gerações mais jovens, né, e hoje nós vivemos gerações muito sensíveis, que às vezes você fala uma coisa, se expressa mal, a pessoa se chateia e deixa de fazer yoga, deixa de praticar com você. Então, como que você lida com as gerações mais jovens? É diferente. Você tem que ter muito mais cuidado, você tem que ser mais generoso, a forma de você comunicar é diferente, como você transmite a técnica é diferente, os desafios é diferentes, então você vai ensinar para uma turma mais antiga, o cara já não quer fazer mais aqueles kakasana, marra kakasana, naqueles asanas mais de capada kakasana, naqueles asanas mais difíceis, ele quer qualidade de vida, ele quer manter o corpo saudável, forte, ele quer manter a resistência, ele quer manter o alongamento, avançar, mas dentro de um determinado ritmo. Aí você pega uma pessoa ansiosa, mais jovem, você tem que contemporizar, ela é ansiosa, ela quer fazer, ela quer, sabe? Então, a maneira como você orienta é completamente diferente. Completamente maneira de dizer, são maneiras diferentes de lidar com públicos diferentes. Então, uma maneira
Um jeito errado de fazer isso é você praticar sozinho, sempre. Tem que ter grupos para você participar. Um jeito certo de fazer: participar de um grupo com uma orientação profunda, um ou mais grupos, sabe? Né? Escreva um pequeno passo para você fazer. Comece agora. Se você é aquele professor que fez a formação, parou de praticar né, não participa de um grupo, entre num grupo agora. A hora é agora. Né? Não dá para a gente, essa coisa de faço semana que vem, ano que vem, ou quando sobrar tempo eu faço, isso não é característica dos bons profissionais. Perguntas, que é a nossa parte mais, né, a gente faz essa introdução, e aí entramos a perguntas que já me fizeram, dúvidas recorrentes, eu sistematizei em algumas perguntas aqui as dúvidas mais recorrentes desses temas. O que é treinar as técnicas corporais? Né? Então, vamos falar aqui só de técnicas corporais, porque muitos professores de yoga, mas muitos, entendem o yoga apenas como técnicas corporais. Então, eles trabalham alongamento, trabalham força e resistência, aquelas técnicas do yoga que a gente está acostumado, e acho que estão ensinando yoga. Um grupo um pouco maior entende que você ensinar yoga é trabalhar as técnicas corporais e associar com a respiração, e talvez um pouco de relaxamento. Mas o yoga é muito mais que isso. É muito mais que isso. Então, o que é treinar as técnicas corporais? Né? Ou as técnicas respiratórias. E o professor de yoga precisa fazer um treinamento sério em todos os setores. Eu falei numa live anterior aí, eu falei que quando eu comecei a desenvolver efetivamente os pranayamas, eu fazia práticas de 2 a 3 horas por dia só de pranayama, só das técnicas respiratórias. Fiz durante um bom tempo, né, alguns anos, essas práticas de 40, de 2 a 3 horas só de pranayama, e entendi os pranayamas, os efeitos que eles fazem, até tive uma sequela, né, alguma coisa que não me ensinaram, só para dar um exemplo. Quando você retém com os pulmões cheios num pranayama, então você inspira e retém com os pulmões cheios. Se você jogar a cabeça para trás, com os pulmões cheios, isso prejudica as cordas vocais. Aí eu descobri isso na prática. Eu fazia com os pulmões cheios retenções e jogava para trás. Foi o jeito que eu tinha aprendido. Foi o jeito que me ensinaram. Quando você faz isso, 4, 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, não acontece nada. Né? Mas como eu fazia de 2 a 3 horas por dia, eu comecei a notar que a minha voz começou a falhar. Começou a falhar. Aí eu digo, pô, mas como começou a falhar a minha voz, o que está acontecendo? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? E aí eu notei, eu não fazia de 2 a 3 horas na sequência, normalmente. Fazia 1 hora, 40 minutos, 1 hora e 10, e aí parava. Aí eu acabava de fazer com essas retenções, minha voz começava a falhar. Digo, olha só, eu achei, poderia ser outra coisa, né? Mas eu intuí que, bom, se eu faço retendo com os pulmões cheios, com a cabeça para trás, acaba o pranayama, minha voz começa a falhar. Faço a retenção com os pulmões cheios, com a cabeça aqui, não acontecia nada. Aí fui pesquisar nos textos. E aí encontrei em livros antigos, os livros modernos, autores modernos geralmente não falam essas contraindicações, esses problemas que podem acontecer. Encontrei nos livros antigos, diz, olha só, isso aqui, se você fizer desse jeito, você vai ter problema nas cordas vocais. Pronto, nunca mais retive. Aí parei de fazer as retenções com a cabeça aqui, né, com a cabeça para trás. Pronto, a minha voz voltou, não voltou completamente, fiquei com uma pequena sequela. Você vê que eu falo, está normal, tudo, mas fiquei com uma pequena sequela. A voz não voltou. Você percebe? Quando a gente não sabe, às vezes a gente faz e dá uns problemas. Mas isso é parte da vida. Por isso que uma orientação de um professor realmente experiente é fundamental se você quer desenvolver. E, claro, se você quer desenvolver as técnicas do yoga, se você quer realmente avançar, você tem que fazer um treinamento sério. Né? Pranayama,
de 2 ou 3 horas por dia é um treinamento sério. Isso você vai fazer para o resto da vida? Não. Você vai fazer durante um bom tempo, né? Alguns anos, para você realmente compreender o pranayama. Para você realmente entender o que para cada pranayama faz. O que cada pranayama, quais os efeitos que eles provocam no corpo. E aí sim, você vai poder ensinar os seus alunos com propriedade, ok? Então, para desenvolver qualquer técnica do yoga, você precisa praticar os pranayamas, os asanas, os relaxamentos, yoga nidra. Sim, precisa praticar. Porque muita gente que se senta, se deita ali para relaxar, relaxa um pouquinho e não relaxa mais, porque ele não fez o treinamento, meditação e assim por diante. Qual que é a ferramenta mais relevante? Praticar sempre. Então, o que é treinar as técnicas corporais? Praticar sempre e investir na conquista de novas técnicas, ok? Como que uma maneira boa de fazer isso é o professor novo, ele tem muito pouco conteúdo de filosofia, ele tem muito pouco conteúdo de vivência, de conhecimento de ser humano. Então, é natural que o professor mais jovem ele desenvolva muitas técnicas corporais e faça asanas bastante interessantes. Isso é ruim? Não, isso é bom. Isso é bom. É importante que o professor faça. À medida em que o professor se torna mais antigo e que ele desenvolve outras técnicas, que ele aprende, que ele domina, como, por exemplo, se eu faço 2 a 3 horas de pranayama por dia, não me sobra muito tempo para praticar as outras técnicas. Então, nesse período que eu faço, nos períodos que eu faço esses treinamentos específicos de um determinado grupo de técnica, eu mantenho a minha prática completa, equilibrada e faço mais, né? Então, imagina que nessa época, eu praticava, por exemplo, a minha prática normal de 1h30, mais ou menos, né? Quando eu praticava sozinho, era 1h30, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e mais o treinamento de pranayama. Como eu já treinava muito pranayama, nessa prática equilibrada, eu colocava pouco pranayama. Mas eu estava treinando também outras coisas, porque daí o asana, ele tem um espaço ali, que é importante que o professor de yoga tem que fazer asana pela vida inteira. Mas aí eu equilibrava. Então, no início, num treinamento bom de um professor iniciante, ali menos de 10 anos de yoga, né, fazer um treinamento mais intenso de asana é relevante, mas manter a prática equilibrada para que o desenvolvimento seja completo. E daí, nesse treinamento, aí ele vai desenvolver, avançar e conquistar novas técnicas dentro do yoga. Novas técnicas, e se você fizer um treinamento pranayama, mesma coisa. Você faz o normal, né, começa, amplia o treinamento, você vai dominando novos pranayamas ou dominando as novas formas de fazer o pranayama, novas contagens. Por exemplo, o iniciante, ao fazer um respiratório ritmado, puxa em 4, segura em 8, solta em 4. O antigo, 4, 16, 8. Mas existem outras contagens, né? Dá para você fazer retenção vazia, retenção com os pulmões vazios. Dá para você, o iniciante, inspira, não retém com os pulmões cheios, expira, retém 4 segundos com os pulmões vazios. Mas você poderia reter 8, poderia reter 12, poderia reter 16, sabe? Então, você vai conquistando, conquistou, depois que você conquista, manter é muito fácil. Para manter, é só manter a prática, então é muito fácil. E aí você vai se tornando um professor muito, muito completo. As pessoas confundem o que significa isso. Tem diferença entre treinar técnicas e praticar em grupo? São duas possibilidades, né? Uma coisa é você fazer a sua prática sozinho, combinar com a prática em grupo, você fazer prática com outros professores ou outro professor, né? E você praticar as técnicas para desenvolvimento, treinar. Então, essa é uma ideia boa. Professor iniciante, faz a prática sozinho, faz a prática com o seu professor ou seu orientador ali, né, para fazer a prática em grupo, faz um espaço de treinamento para desenvolvimento técnico. E nesse espaço aqui de treinamento, não é só o treinamento prático. Claro que você precisa reservar tempo para o treinamento prático, mas também precisa reservar tempo para o estudo.
Só que a live de hoje, o nosso tema não é estudo, mas precisa manter o estudo teórico também. Por que desenvolver é importante? Né? Eu já sei, já dou uma aula. Ser um exemplo. Ser um exemplo do yoga. Então, por que os meus professores têm horário para praticar aqui na escola? Porque eles têm que ser exemplo. Aí o meu professor diz para os... Não, yoga é bom. Yoga faz bem para isso, para aquilo, para aquela coisa, para aquele outro. E aí o professor pergunta, e você pratica? O mesmo que não pergunta? Aí o professor diz, eu não tenho tempo. Que tipo de professor é esse? Né? Não tenho tempo para eu fazer a minha prática? E digo que isso é bom. Fica um professor fake. Quando ele diz para as pessoas, o yoga é bom, não sai com verdade, não sai da alma, porque ele mesmo não faz, ele mesmo não pratica. E aí esse professor, se ele vai atender um aluno, ele vai fazer menos, assim, um prospect que quer se matricular, ele vai fazer menos matrícula, porque ele está vendendo algo que ele, no fundo, ele não acredita, porque se ele não pratica, ele não acredita, de verdade. Ele acredita intelectualmente. Disseram que aquilo é bom, ele fez um tempo, gostou. Aí diz, mas eu já dou minha aula e faço junto com alunos, mas isso não é prática. Né? O professor de yoga precisa ser sério. Você quer viver do yoga? Você quer ter muitos alunos? Você quer ensinar o yoga para muita gente? Você precisa ser um exemplo. Porque as pessoas que ficam muito tempo com o professor de yoga não ficam porque o professor dá uma aula boa. Porque aula boa muita gente dá por aí. Ficam porque é uma pessoa que eles estimam, que eles enxergam como um exemplo de um praticante, de uma pessoa generosa, de uma pessoa que aplica os conceitos do yoga na sua vida. Claro que o professor de yoga não é perfeito. Claro que nós cometemos, eu ainda continuo cometendo. Gostaria de não cometer mais erro, mas cometo ainda. O aprendizado, ele é meio que eterno. Então, e o professor iniciante comete muitos mais erros. Né? Ele diz para não ser agressivo, e ele é agressivo em alguns momentos, ou desenvolve emoções que não são boas, ou explosivo, enfim, mas essa é a nossa caminhada. Se o aluno entende que o professor está em desenvolvimento e que ele se esforça, e que ele pratica, e que ele está melhorando, aí ele diz, eu vou continuar que você cai, né? Assim como você, professor de yoga. Você fica para aprender uma coisa, qualquer que seja a coisa, com alguém que não sabe. Né? Você continua com alguém que sabe e que continua evoluindo. Né? Se aquela pessoa para de evoluir, de repente, ela não serve mais para você, né? Ela esgotou, e o professor de yoga, à medida que ele pratica, que ele se desenvolve, que ele evolui, ele começa a ensinar outras coisas para o aluno. Então, ele vai um pouco na frente no yoga, os alunos mais antigos um pouco atrás. Então, uma coisa que ele desenvolve, ele ensina. Por exemplo, esse caso, todos os meus alunos eu alerto agora. Quando eu vejo um aluno fazendo um pranayama, eu ensinei isso durante muitos anos, né? Antes de eu aprender, eu não sabia que prejudicava as cordas vocais. Aí eu vejo um aluno fazendo, eu digo para ele, Fulano, quando a gente retém com os pulmões cheios, com a cabeça para trás, isso prejudica as cordas vocais. Né? Mas as cordas vocais são suas. Né? Se você fizer uma prática simples, 5, 8 minutos não vai prejudicar. O prejuízo é mínimo, é insignificante. Mas se você for fazer mais tempo de retenção, né, você vai fazer essa prática aí por 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos, isso vai ter resultado. Com o tempo, você vai ter prejuízo. Agora, as cordas vocais são suas. Se você quiser fazer, você faz. Porque a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada. Né? Ou obrigar alguém de não fazer ou fazer alguma coisa, cada um é dono do seu nariz. Mas você diz, isso vai prejudicar suas cordas vocais. Se quer fazer, faça. Mas como que eu pude ensinar isso? Né? Porque eu aprendi, eu desenvolvi. E aí, só que aprendi do pior jeito, né? Fazendo sem ninguém. Quer dizer, eu fazia como as pessoas tinham me ensinado, como eu tinha aprendido. Ok? Então, você precisa ser um exemplo. Ser um exemplo, dar uma boa aula, você só precisa de um treinamento simples. Ser um exemplo de yoga, né? Não um cara
a gente tem que sair do pedestal, achar que a gente não comete erro, que a gente sempre está certo, isso é uma grande bobagem, né? O professor de yoga é um ser humano e que erra, e que à medida que evolui, erra menos. Aprende coisas novas, aprende maneiras diferentes de resolver problemas. Por exemplo, eu era uma pessoa muito explosiva, né? E quando eu explodia pouco, mas explodia feio, né? E venci essa explosividade minha. Venci assim fácil, não, demorou, foram alguns anos de trabalho para vencer a minha explosividade, sabe? Mas agora, como eu venci, eu venci, agora eu ensino. Ah, você é explosivo? Pois não, né? Tudo bem, o yoga pode resolver seu problema. Porque eu sei, eu era explosivo e resolvi, sabe? Então, é essa a ideia. E aí, então você é. E aí, tem professores de yoga que ficam assim, achando que não pode falar de si mesmo e contar as suas limitações, né? Eu penso diferente. Eu acho que a gente é humano, precisamos aceitar a nossa humanidade, temos coisas muito boas, como qualquer ser humano, né? E temos dificuldades. E o yoga é o quê? É uma ferramenta para a gente superar as nossas dificuldades. Só as dificuldades físicas não evoluir como de maneira global. Então, olha só, um ser humano que era explosivo e deixa de ser explosivo, ele treina, ele é explosivo, aí treina, cada vez explode menos e de repente para de explodir. É isso que é yoga. Yoga é filosofia, é você evoluir de maneira plena como ser humano, não só as técnicas, não só dar aula. E esse exemplo, aí, eu fazia uma brincadeira. Toda vez que eu explodia, eu mandava, como eu mando regularmente, antigamente eu mandava e-mail para os meus alunos, agora é WhatsApp, né? Eu falava lá no meu grupo de e-mail, ó, explodir. Não falava o quê, né? E aí, de repente, algumas pessoas antigas, ei, Beto, você não mandou mais aqueles e-mails, né? Porque eu mandava esses e-mails. E por que eu mandava? Não, toda vez que eu explodir, eu vou contar. Eu vou contar que eu explodi, não quero esconder, não quero dizer que eu sou melhor que ninguém, eu tenho dificuldade sim, mas que eu vou superar, né? Essa é a minha proposta. E contava, e aí esses e-mails foram diminuindo, e aí, de repente, acabaram. E aí, vez por outra, eu recebo um aluno antigo e diz assim, Pet, e você nunca mandou mais aquele e-mail? Eu digo, pois é, venci, não estou explodindo mais, sabe? Então, o yoga é para isso. E aí eles, olha só, né? E aí as pessoas admiram quem caminha, quem vence, quem se supera. Não admiram quem posta fotos bonitas e diz, tá tudo bem. Não tá tudo bem sempre. Alguns momentos, sim. E à medida que você evolui, que você supera, cada vez fica melhor. E é essa a ideia. Então, o professor de yoga precisa ser exemplo. Ser exemplo na execução das técnicas, ele sempre melhorar. Eu melhoro sempre. Mesmo nas técnicas corporais, né, que hoje eu pratico, faço a prática regular, a prática básica, né, de 1 horinha ali, e pratico os asas. Toda aula que eu dou com os meus alunos, eu faço junto, e tenho evoluído nas técnicas corporais. Continua evoluindo nos respiratórios, sim, mas agora os respiratórios eu já sei o que cada um produz e utilizo nos momentos que eu preciso, né? Continuo aprofundando no Yoga Nidra, continuo aprofundando na meditação e assim por diante, né? E aí os alunos olham, enxergam, né? De repente, como eu penso essas coisas, eu utilizo. E aí, quando eu vou ensinar um aluno que está precisando, pois isso aqui eu aprendi dessa maneira, né? E aí eles gostam de saber que você continua. E quando eu vou praticar, o meu horário de prática é às 5 da tarde, às 17, né? Então, eu entro, os alunos entram na sala e eu entro junto e vou praticar, né? E aí eles olham, às vezes, quando é um aluno novo, né? Você praticando? Digo, pois é, a prática é para sempre. Não dá para parar de praticar, né? É isso que eu ensino. E é bom. Yoga é bom, e tanto é bom, e eu faço e continuo fazendo, e vou continuar fazendo. Você percebe? Né? Ser um exemplo. Outro detalhe que eu queria dizer nesse exemplo, eu tenho 61 anos, né? Quando eu gravo esse vídeo,
Que tipo de remédio eu tomo? Nenhum, tomo nada. Minha pressão, 0, bala, né? Tranquilo. Eu não tomo remédio para nada. Claro, com 60 anos, 61, eu já tenho que tomar alguns cuidados. Já não dá para exagerar, eu não bebo, né? Não bebo, não como carne, não fumo, né? Alimentação saudável, dentro das possibilidades, maior parte orgânico, né? Feito em casa, essas coisas todas, né? 61 anos, pratico todos os dias, né? Na escola, 5 dias por semana. 5 dias por semana eu pratico na escola. Eu faço uma aula de um instrutor meu todos os dias. Né? De uma instrutora que eu contratei recentemente, ela tem 2 anos que ela dá aula, menos de 2 anos, eu vou lá e faço a prática dela. Ela fica feliz, porque um dia ela me falou, Bert, que bacana, fico muito feliz em dar aula para você. Pois é, a gente tem, isso é para você entender que não importa a idade que você tem, você continua fazendo as práticas. Mas se o professor é mais jovem, não tem importância, se o professor é mais antigo, não tem importância. Claro, quando está numa fase de aprendizado, o professor faz com professores mais antigos. Quando ele já está numa fase que o aprendizado já está, né? Eu tenho 41 anos de prática, aí não importa se você faz com o mais antigo, com o mais novo, né? Você percebe? 5 dias por semana. E a minha prática pessoal eu faço 7 dias por semana. Além da minha prática que eu fazia na escola, eu tenho a minha prática pessoal. E tenho práticas que eu faço com outros professores, né? Para fazer essa atualização que eu estou falando para vocês. Bom, por que investir tempo e dinheiro nisso? É essa ideia. Você quer ou não quer viver do yoga? Se você quer viver do yoga, você tem que ser um profissional de ponta. Hoje o mercado não admite mais profissionais meia-boca. E um professor de yoga que dá aulas excelentes de yoga, mas só faz isso, é um profissional que não vai viver do yoga. Escuta o que eu estou falando, ou vai ganhar aquela mixaria que não dá para ter uma boa alimentação, que não dá para estudar, que não dá para ter uma vida com mais dignidade, digamos assim. Né? Qual o maior benefício de desenvolver as técnicas? Como isso pode levar o professor a estar mais próximo de viver de yoga? Você não pode ser uma farsa. Não pode ser uma farsa. Você tem que fazer a prática, independente de qualquer outra coisa, do desenvolvimento, de poder ensinar melhor, você não pode ser uma farsa. Uma farsa é um professor de yoga que diz que yoga é bom e ele mesmo não pratica. Ele é uma farsa. Né? Mas é uma farsa que o professor que está nessa condição, que pode mudar que a qualquer momento, ele precisa ser verdadeiro. E se você não está praticando, gire isso agora. Né? Comece a praticar para você ser verdadeiro, né? Você ser legítimo. É ser um yogi pleno? Não, ser um yogi pleno é uma jornada, vai demorar. Mas que você está na caminhada, que você é um praticante sincero, que você é um professor sincero, que você se aperfeiçoa para poder ensinar mais aos seus alunos, mais e melhor. Então, não pode ser fácil. Há diferença em não conseguir fazer e não treinar. Então, às vezes, o professor pergunta, mas eu não consigo fazer um punhado de técnicas. Será que eu sou uma farsa como um professor de yoga? Essa pergunta já fizeram várias vezes, vários professores já fizeram. Eu digo, não. A farsa é aquele professor que não pratica. Aquele professor que pratica e não consegue fazer alguma coisa, isso é a maioria absoluta dos professores. Eu consigo fazer tudo, eu não consigo fazer tudo. Né? E aqueles professores que dizem que conseguem fazer tudo, provavelmente estão com uma mentirinha ali. Porque fazer as técnicas, é só fazer as técnicas? Não, é os respiratórios, é a profundidade na meditação, é a profundidade no relaxamento e a profundidade na vida. Né? Um professor chegou no estado de Ananda, felicidade suprema, essa é a meta. O yoga leva você lá. Mas se eu não cheguei nessa meta, já sei tudo? Não sei. Você percebe? Então,
Tem coisas que o professor não consegue fazer. Às vezes a genética, né, dificulta as técnicas corporais. Às vezes o indivíduo tem uma formação, uma família que gera muita ansiedade, então ele tem lá ansiedade, tem estresse, uma série de coisas. Então, o professor é uma farsa, aquele professor que não pratica, que não se desenvolve, que não evolui. Né? O yoga é uma ferramenta de evolução pessoal, de transcendência, de autoconhecimento, e ele não trilha, então ele só dá aula. Agora, o professor que não consegue fazer alguma coisa, você que não consegue, fique tranquilo, porque eu também não consigo tudo. Estou evoluindo. Já evoluí bastante, mas ainda tem mais para evoluir. Paciência, né? Gostaria de ter evoluído tudo. Então, fique tranquilo que você está num caminho bom, que você está num caminho certo, se você está praticando e você não é uma farsa. Você é honesto, você é sincero, você ensina, pratica, evolui e cada vez ensina melhor. E esse aluno, eu tenho aluno de 21 anos comigo, esse aluno de 21 anos, o que eu ensinava lá no início, hoje eu ensino muito, muito, muito mais, e muito melhor, e muito mais profundo, sabe? Então, fique tranquilo, você não é uma farsa se você tiver essa honestidade, essa sinceridade. Por que desenvolver consegue gerar benefícios? Você precisa viver o que ensina, não ser um charlatão. Bom, já falamos sobre isso. Onde você vê que as pessoas mais erram nisso? Param de praticar. Já falamos disso. Por onde começar? Entrar num grupo e começar agora. Tenho o meu grupo, por exemplo, pode ser no meu grupo avançado, sim, mas pode ser em outro grupo. Eu tenho o meu grupo avançado. Então, você reserva um tempo para dar as suas aulas de yoga, um tempo para você praticar yoga, sua prática pessoal, um tempo para praticar em grupo e um tempo para treinar as técnicas e estudar. Tá? Ah, você diz, mas isso é muito. Você quer viver do yoga ou não quer? Sabe? Claro que quando você aprende com quem sabe, por exemplo, quando a minha formação de yoga é muito profunda, né? O meu curso de pós-graduação em yoga corta caminho de muita gente. Né? Você, ao fazer o curso, muitas coisas já estão mastigadas. Você corta caminho no aprendizado, que aprender tudo por conta, sim, dá, é mais demorado, é mais trabalhoso, ok? Então, o nosso tempo esgotou. O que eu queria fazer nessa live era isso, e né, aprimorar-se sempre, sempre, sempre. Combinado? Então, eu encerro a gravação e até o nosso próximo encontro.